Decepção. Infelizmente, um sentimento muito comum a todos os seres humanos. Você já parou para pensar quantas foram as vezes que você se decepcionou com as outras pessoas? E por que não dizer quantas vezes nós mesmos nos decepcionamos com as nossas atitudes? Vamos conversar sobre isso? Fique comigo. O nosso Café com Bíblia de hoje é sobre decepção. Recentemente, eu vi um documentário que contava a história de alguns soldados norte-americanos no campo de guerra. E é impressionante como existe ansiedade quando se aguarda a notícia de que a volta para casa está próxima. Imagine a alegria de um soldado há 3 meses vivendo o contexto da guerra no fronte de batalha, receber a notícia que pode passar uma temporada em casa. Mas imagine também o soldado que aguarda o momento de ir para casa e, a exatas 48 horas antes de partir, recebe a triste notícia de que será necessário ficar por mais tempo. Quantas vezes as circunstâncias da vida, as atitudes das pessoas e até mesmo as nossas próprias atitudes têm a incrível capacidade de nos deixar entristecidos, decepcionados. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que refletíssemos um pouco a respeito deste que é um sentimento comum a todos nós. Mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, todos nós nos sentiremos decepcionados. A Bíblia nos conta a história de muitos homens e mulheres que também passaram por situações assim. Vou destacar uma para nossa reflexão. Jacó nasceu já num contexto de disputas com seu irmão Esaú. O texto bíblico nos diz que os irmãos ainda nem eram nascidos e eles já lutavam entre si. Jacó nasceu e, por meio de uma artimanha, aproveitou-se da fragilidade temporária do seu irmão e decepcionou seu irmão, bem como seu pai, usufruindo-se de uma vantagem que não lhe era própria. Jacó teve que ir embora de sua casa. Ele decepcionou o seu irmão, o seu pai, e depois, caindo em si, ele mesmo se sentiu decepcionado consigo mesmo. Mas era necessário tocar a vida. Longe de casa, Jacó arrumou um trabalho como pastor de ovelhas, cuidando do rebanho de um homem que era pai de 2 moças, Lia e Raquel. Jacó trabalhava ali. Ele se apaixonou por Raquel e Raquel por ele. Ele então procurou o seu patrão e lhe perguntou o que era necessário para que ele pudesse se casar com Raquel. E foi feita então a proposta. 7 anos de trabalho duro, com muita produção, dar-te-ei a honra de casar com a minha filha mais nova, aquela que você ama. Jacó então arregaçou as mangas e trabalhou bravamente, duramente, até que o dia do seu casamento com Raquel havia chegado. Mas, como as pessoas têm a incrível capacidade de nos decepcionar, o seu sogro, vendo que não era muito correto, pelo menos naquele tempo, para aquela cultura, a filha mais nova se casar antes da mais velha, ele arquitetou um plano para que quem estivesse no lugar, na hora do casamento, não fosse Raquel, mas Lia. Jacó foi enganado. Ele se sentiu traído, profundamente decepcionado. Imagine como essa atitude trouxe decepção para todos os lados. Imagine a decepção de Jacó por ter trabalhado 7 anos e quando ele então poderia casar com aquela que era o amor da sua vida, ele foi traído. Imagine a decepção de Raquel em esperar, planejar aquele momento tão especial de sua vida. Ver a sua irmã
tomando o seu lugar por uma atitude de seu pai. Imagine também a decepção de Lia por se ver como algo tão banal na mão do seu pai, e ao colocar ela no lugar de sua irmã. Jacó então decidiu ter uma nova conversa com seu sogro, bastante nervoso, e foi-lhe feita uma nova proposta. Mais 7 anos de trabalho pela mão de Raquel. Jacó, decepcionado, decidiu seguir em frente. Mais longos 7 anos de trabalho, e ele então pôde se casar com Raquel. É interessante perceber como nem mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, estão alheios, estão isentos de passar por frustrações da vida, de momentos difíceis na nossa caminhada. No entanto, a nossa atitude deve ser de prosseguir, como foi a de Jacó. Sabe por quê? As nossas frustrações não frustram os planos de Deus para a nossa vida. E como Deus é soberano, aquele que dirige a história, até mesmo os nossos momentos de tristeza, fraqueza e de decepção, tem um propósito claro e definido, onde Deus trabalha o nosso coração, as pessoas à nossa volta, e guia o rumo da história no cumprimento dos seus próprios planos. É interessante quando nós olhamos para o Salmo 37, no verso 4, porque esse salmo contém uma promessa interessante e parece ser contraditória. Porque o salmista diz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele dará o que o teu coração deseja. Como essa promessa pode ser verdadeira se nós passamos por tantas dificuldades? É o questionamento de muitas pessoas. Mas sabe, olhando esse verso assim, é considerá-lo fora do seu contexto. Porque ali o salmista está antecipando a vitória futura, quando Deus, no devido tempo, trará ou fará justiça ao ímpio e benefício ao justo. Isso significa dizer que, embora sejamos injustiçados ao longo da nossa caminhada, embora a justiça do homem seja falha e demorada, Deus é perfeito, santo e justo e não se atrasa. Haverá um tempo onde Deus, o reto juiz, abençoará os justos e cobrará dos ímpios as suas atitudes. Deus está no controle da história. Lembra da história de Jacó que eu disse? Ele não queria se casar com Lia, mas as coisas aconteceram assim, ele ficou frustrado, mas a história seguiu. De Lia, Raquel e Jacó descende a nação de Israel. As 12 tribos de Israel são os filhos de Jacó, na verdade 11, mais os 2 filhos de José. De Lia nasceu Judá, que formou a tribo de Judá, de onde descende Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sim, Deus é o Senhor da história, e nem mesmo as nossas frustrações impedem o cumprimento dos planos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando você estiver frustrado, triste com as pessoas, ou quem sabe consigo mesmo, se arrependa, peça para que Deus te ajude a fazer o bem. E se por acaso você é objeto da maldade de outros, está frustrado em função de algo que você não controla diretamente, coloque todas estas coisas nas mãos de Deus e descanse nele. Ele é o Senhor da história. Absolutamente nada pode te afastar do amor dele. Tá bom? Eu espero que isso te abençoe. Eu vou ficando por aqui e convido você a estudar um pouco melhor, um pouco mais, a história de Jacó, de onde nasceu o povo de Israel. Que Deus te abençoe muito, que Deus te conceda um ótimo dia para a glória dele. Como sempre, eu peço para que você se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
Um beijo no coração e, é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia para todos nós.